A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos repetir esse final? Mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor Jesus, no tempo do fim, irá recompensar todos quantos amam a sua vinda, que combateram o bom combate, que completou a jornada e guardou a fé. Esses serão recompensados com a coroa da justiça. Por isso, que a série deste mês, nós estamos falando sobre santidade, a busca da coroa da vitória. Esse é o bom combate, andar em santidade. Esse é o combate da fé. Esse é o combate de todos aqueles que foram chamados para o reino. Esse é o combate travado todo dia por aqueles que foram separados do mundo, tirados do caminho da perdição para o caminho da vida, separados para Deus. Esse é o combate que, a partir do momento em que nós somos separados por Deus, nós devemos travar todos os dias. Na última ministração nós falamos da santificação que? Posicional. Tem a ver com posição. Tem a ver com lugar. Nós fomos tirados de um lugar e transportados para outro. O Senhor nos segregou, nos tirou, nos separou. O Senhor nos apartou, como aparta o gado. O Senhor, por iniciativa própria, segundo a sua graça, nos transportou do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. Esta é a santificação que se dá por iniciativa própria de Deus, exclusiva de Deus, e ela acontece instantaneamente. Nós vimos isso na semana passada. Nós somos separados, consagrados para Deus instantaneamente, no momento em que nós erguemos as nossas mãos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos purificados do pecado e temos acesso ao reino de Deus, ao reino do Filho do seu amor. Essa é a separação, a consagração instantânea que ocorre sem qualquer esforço nosso. Mas existe um segundo aspecto da santificação, que ela se dá tão logo a santificação posicional acontece. Ela é chamada de santificação progressiva. É progressiva porque ela é contínua, diária, ascendente. Ela se dá dia a dia, a partir do momento que nós temos os nossos olhos abertos, iluminados,
quando nós somos regenerados, gerados de novo agora pelo Espírito, e quando nós somos justificados. Nossa dívida é perdoada, nossa dívida é paga na cruz do Calvário. Quando Jesus diz, está consumado, aquele momento é o momento em que o escrito de dívida é pago. Ele é cravado no madeiro. E a partir daquele momento, ele diz, está feito, está pago, está quite, aqueles a quem eu represento. A partir desse momento, nós aceitando e nos apropriando da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós nascemos de novo, não temos mais dívida a ser paga, porque Ele pagou por nós, e a partir desse momento, nós somos chamados a andar em santidade. Essa é progressiva. Ela é como se nós tivéssemos batido de frente com uma Scania, estamos presos às ferragens e não temos como sair de lá. O carro está para pegar fogo, nós estamos esvaindo em sangue, membros quebrados, órgãos lacerados, e estamos ali sem qualquer possibilidade de sairmos dali e vamos morrer. Mas vem o socorro, vem Jesus e nos tira das ferragens. E é como acontece no Hugo. O papel do Hugo é garantir que você não vai morrer. Todo o procedimento é feito para que a hemorragia pare, para colar os ossos, para fazer todo o procedimento para que você não morra. Mas no dia seguinte, que isso está te garantido, é preciso fazer toda sorte de procedimentos para que você volte a ter uma vida reta, correta, direita. E aqueles que se negam a passar pela fisioterapia, pelos tratamentos, vão ficar de fralda numa cama, vegetando, porque aceitaram não ser mortos, não ir para a morte, mas não aceitaram o tratamento para serem colocados eretos, em condições de seguir adiante. Vai dar trabalho. Então, o que Jesus faz, Ele nos tirou como no Hugo. Ele nos garantiu que nós vamos viver, que não iremos morrer mais. Mas a partir desse momento, eu preciso de disciplina, eu preciso de dedicação para passar por todo o processo de tratamento para que eu possa andar com retidão, para que aquele acidente não me mutile, não me impeça de experimentar o melhor, para que eu, ao final, chegue completamente restaurado. Isso é santificação progressiva, isso é santificação diária. Lá em Apocalipse 22, vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo do livro da Bíblia. Capítulos 22, versos 11 e 12. Olha o que diz. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O regenerado, o justificado, o santo, separado e assentado nos lugares celestiais, continue a se santificar. Existem duas figuras, o santo, instantâneo, segundo a graça, por iniciativa própria de Deus, que deve continuar a santificar-se, ato contínuo, progressivo, diário. Existem duas frentes à santificação. A santificação progressiva
Este aspecto diz respeito ao crescimento espiritual, que é um processo que durará a vida inteira, pois é um progredir diário com o Senhor. A santificação progressiva vai acontecendo dia a dia, quando eu vou me afastando do pecado e purificando a minha vida, tornando minhas atitudes mais próximas do caráter de Cristo. Gálatas 5, 16 e 17, vamos lá? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Andai no Espírito e, consequentemente, jamais, não há dúvida, não é algo que, olha, anda no Espírito e pode ser, não, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se volte para as coisas de Deus, sendo santo e separado, volte-se para Deus, busque as coisas de Deus e jamais fareis as vontades da sua carne, segundo a invocação daquilo que o mundo exige. Ela é progressiva, porque ela é diária, ela é por processo, ela é por módulos. Há quem diga que o Senhor não pula a cartilha, a matrícula é de graça, mas o desenvolvimento nas matérias, nas disciplinas, ela precisa passar por provas. Ela é processual. É uma santidade experimental, de experiência, diária, de erros e acertos, de aprovação e reprovação. Volta, faz de novo. Não existe mais ou menos. Não existe propina, não existe amizade, existe a justiça. Cumpriu, anda uma casa. Não cumpriu, fica parado. Ela é progressiva por isso. Vimos na semana passada que nós fomos reposicionados. Nós não temos que falar mais de inferno, de lago de fogo, de perdição. Porque o Senhor já nos tirou das trevas. E a palavra do Senhor diz, que o Senhor diz nos evangelhos, que aquele que o Pai me dá, este jamais lançarei fora. Mas a partir daí vem a santificação, que nós chamamos de progressiva. Mais um reforço em por que ela é progressiva. A própria palavra diz que o corpo da corrupção será revestido de incorruptibilidade. Quando? Na glória. 1 Coríntios 15, 53. O apóstolo Paulo diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vem falando sobre a ressurreição dos mortos. De que há uma etapa seguinte a esta dimensão que nós vivemos. E ela passa pela ressurreição dos mortos. E se o corpo é corrupto, ele não agrada a Deus. Ele precisa ser controlado. Se o corpo é corrupto, ele precisa ser monitorado. Se o corpo é corrupto, ele precisa ser corrigido. E a perfeição virá com a glorificação. Por que me santificar? Porque devemos
investir nessa jornada de santificação progressiva? Primeiro, porque Deus quer. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu quero fazer, me dá isso, me dá isso, me dá isso, sai daqui, vai para lá. Aí você fala assim, mas por quê? Porque eu quero. E você, é porque você quer. Só porque você quer. E tem quem faça isso para Deus. Parece que Deus conta uma piada. Eu quero que você ande perfeito, seja perfeito, busque a perfeição, busque a santificação. E a gente fala assim, só porque Deus quer. É igual mandar um emoji, né? Sei. É porque Deus quer. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 3. Diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Esta é a razão de o Senhor nos ter dado acesso para sermos santos e andarmos em santidade. Segundo, a santificação é a chave para andarmos na presença de Deus. Diante daquele que é santo, o crente não tem como se apresentar de mãos sujas, com o coração tomado de espírito independente e embriagado com as coisas do mundo. O acesso a Deus não mudou. O acesso a Deus não mudou. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como andar na presença de Deus com as mãos sujas? Como andar na presença de Deus depois de uma balada? Como andar na presença de Deus depois de um forró? Como andar na presença de Deus depois de uma festa entre família, onde um tem que segurar o outro, tem que apoiar o outro? Como andar na presença de Deus? Que Deus santo é esse? Isaías 59 diz que ele não tem o seu braço encolhido para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Antes, os vossos pecados fazem separação com o vosso Deus. Os vossos pecados. Deus não está cobrando do povo aquilo que era impossível para o povo alcançar, que era pagar o preço do pecado. Mas os pecados, as suas consequências, as nossas transgressões, não nos foram dado alvará para que nós entremos na presença de Deus, vivendo a vida da forma como a gente quer, fazendo aquilo que a gente acha que tem liberdade para fazer. Como eu já falei, quer saber se você é livre? Não faça mais. Gosta de um forró, gosta de... A gente está falando de coisas aqui que são coisas até pequenas. Mas se quer dizer que é livre, não faça. Tem um churrasco daqui a pouco, depois do culto.
Está lá o barril de chope, as caixas de cerveja. Devolva tudo. Tem uma farrinha para ir daqui a pouco. Devolva o ingresso. Se você fizer isso, você é livre. Isso é liberdade. Liberdade é fazer a vontade de Deus, santificar-se. Isso é ser livre. Não é ser livre para dizer não para Deus. É ser livre para dizer amém. Hebreus 10, 19, 22. Quando fala do acesso ao Santo dos Santos, um pouco à frente, para trás, né? Está em 12. Hebreus 10. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso à sala da presença de Deus, ao Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que nos purificou do nosso pecado. Mas o escritor de Hebreus diz: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Não existe mais véu. O véu foi rasgado de alto a baixo. Jesus nos deu acesso ao ambiente mais íntimo do lugar da presença de Deus. Nós somos livres. Mas ele já começa o texto dizendo: com intrepidez. Porque o sacerdote não podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Imagine na hora nona, às 15 horas, o véu se rasgando, e aqueles que serviam no templo, dando de cara com a arca da aliança. E o escritor de Hebreus diz: pode ir, sem medo, mas de coração puro, de mente sã, santificados e purificados. Devemos nos santificar, primeiro, porque Deus quer, e segundo, porque é a única forma de andarmos na presença de Deus. Mãos santas, coração puro, consciência boa, fé inabalável, para entrarmos na presença do Todo-Poderoso. Quando você fala para alguém assim: olha, o Senhor tem um encargo para cada um de nós, na nossa célula, vamos liderar uma célula. Contou-se alguma piada? Tem alguém contando piada na célula, quando convida para liderar uma célula? Alguém contou uma piada engraçada, de assumir o encargo, de cuidar das pessoas, não só de vigiar, não só de tomar nota, não só de julgar, mas de cuidar, de tomar frente, de preparar a palavra, de falar de Deus, de pregar a palavra, de se responsabilizar. Que piada foi essa que te contaram? Quando você ouve alguém te convidando, alguém te chamando: olha, eu estou aqui, vamos lá, a célula está grande, está inchada, a célula precisa de gente, precisa de cuidado, vamos lá. Vamos começar com o Salmo 119. Foi que alguém contou alguma piada? Salmo 119 é motivo de piada? É porque é grande? Salmo 119 diz: guardo a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti.
Ele diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Salmo 119. Me antecipo ao alvorecer do dia para clamar ao Senhor. O acesso a Deus e as coisas de Deus não mudou. Tratar as coisas de Deus como piada, fugindo do encargo, mudou alguma coisa? O santificar-se, na farra, no forró, o Espírito Santo está junto com você lá? O Espírito Santo entrou junto no cabaré? O Espírito Santo entrou junto para tomar aquele chopão bonito, suado. O Espírito Santo está junto naquele encontro oculto com a moça ou com o rapaz? O Espírito Santo não foi, não? Chegou na porta e falou: vai lá. Você está livre. Não mudou. Coração puro, consciência boa, plena certeza de fé e corpo lavado pela água da palavra. Não mudou. Porque se não for isso, não é um combate, né? É um joguinho. Que combate é esse, né? Que eu posso fazer de conta que não estou vendo. Que combate é esse que Paulo diz? Por que a fé dele teve que ser protegida? Por que será? Alguns obstáculos à santificação. Primeiro, é a tal da graça barata. Barata aos olhos de quem recebe, porque aos olhos de quem teve que pagar um preço de sangue. A graça barata não tem cruz, não tem ressurreição. A graça barata é baratear o sacrifício da cruz do Calvário. A graça barata é a graça do deixa a vida me levar, eu sou livre, eu não tenho pecado mais, o pecado já foi pago, ele é imanente, ele foi pago já e não tem mais nada a acontecer. Não existe mais nada a ser feito. Jesus pagou na cruz, pagou minha dívida, eu sou perdoado, eu sou santo. Portanto, a graça de Deus me alcançou e lá ficou. A graça não foi barata. A graça é preciosa. Porque foi com o preço do Filho de Deus. Alguém morreu. Alguém sofreu para que nós pudéssemos ser chamados de santos filhos de Deus. Um amigo, contando uma piada, ele fala que tinha um rapaz que ele era um dançarino, um exímio dançarino, gostava de uma seresta, o cara dançava a noite inteira, só que o sapato dele gastou e era pobre. Era pobre, coitado. E aí um chegou para ele assim: ó, eu vou te dar um sapato novo, porque eu não quero ver você com o dedão do lado de fora. Pode usar. E aí ele, puxa vida, vou dançar, usou o sapato. E aí lá no meio do povo, aí o cara que deu o sapato para ele, olhava para ele e falava assim: cuidado. Que é isso? O sapato aí, cuidado para não arranhar. E o cara ali, aí um amigo olhou e falou assim: mas está errado, como é que pode? Dá um sapato de presente e fica cheio de zelo, cheio de...
Não, não, toma aqui um sapato, pode usar aí, fica à vontade. E esse cidadão começou a dançar lá. Aí o outro fazia assim: irmão, ó, pode usar, porque fui eu que dei. O outro ficava cobrando e o de cá dizendo que deu. Deus não faz isso com a gente. Ele pagou o preço. E Ele não fica apontando para nós o que nós devemos fazer, o cuidado que nós devemos ter. Porque se fosse assim, não precisava sacrifício. Bastava Ele usar o controle remoto. E estava tudo resolvido. Não é? É esforço, é iniciativa, é dedicação nossa. Porque se não for assim, não se fala em coroa, em prêmio. Como vai se coroar alguém? Como vai se premiar alguém? Como vai se contemplar e recompensar alguém por algo que ela não fez? Portanto, o Senhor não vai nos cobrar. O Senhor não vai perder o sono. O Senhor não vai ficar no nosso pé. Porque se ficasse, nós estávamos santificando diariamente. Imagina Deus no nosso pé. O que tudo sabe, o que tudo vê, se Ele fosse expor para nós suas cobranças. Mas é porque o nosso culto é racional que nós abraçamos a santificação diária progressiva. Porque o nosso culto é racional e nós não somos cavalos, como acontece em algumas outras religiões, que não sabe o que faz, apenas é instrumento, mas nós temos a ciência da palavra de Deus. Nós temos a inspiração do Espírito de Deus. Nós somos constrangidos, sim, pela presença de Deus. Nós podemos ser indiferentes, mas se nós temos consciência da presença, muda completamente a nossa postura. Perguntei para uma irmã esses dias, imagina que Jesus está na cozinha na casa da nossa anfitriã ali. Ela está aqui, Jesus está bem aqui. Você entrar na cozinha do jeito de ser, como se lá não tiver ninguém ali, não tem ninguém lá não. Você vai perceber a presença. E você vai endireitar a sua coluna. Porque você sabe que o Senhor está presente. Mas a palavra do Senhor diz também que aonde 2 ou 3 se reunissem no seu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Alguém tem dúvida que o Senhor Jesus está aqui? Alguém tem dúvida que aquele que disse que irei adiante de vós até a consumação dos séculos, Ele não vai estar à sua frente? Nos lugares mais longínquos e ermos, o Senhor não estará lá. Não há como sair do olhar de Deus, não há como nos escondermos do olhar de Deus. Mas o dia vai revelar. E haverá um dia onde todas as coisas serão expostas. E aí, cada um de nós vamos dar conta do que fizemos de bom ou de mal. Por enquanto, apenas há o tempo para que nós nos acertemos. Mas vai chegar o tempo que será feito o ajuste de contas no dia do Senhor. Primeira Pedro 1, 14 e 15. A graça barata, ela funciona para aqueles que nela creem como um passe livre
para continuar fazendo ou voltar a fazer as coisas rudimentares que praticavam. E Pedro, em 1 Pedro 1, 14 e 15, Primeira Pedro 1, 14 e 15. Ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Procedimento é algo que tem etapas, processos. Procedimento aqui é na lida diária, na vida comum do dia a dia. E o apóstolo Pedro nos chama para que nós velemos e zelemos daquele que nos chamou para sermos santos, vigiando todo o nosso procedimento. Todo o nosso procedimento são todas as coisas concretas e abstratas que nós fazemos. A graça barata justifica o pecado sem transformar o pecador. Quem crê na graça que é barata, ele entende que foi perdoado, mas que esse perdão, ele não o constrange a ser transformado. Graça barata é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É graça sem um constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A justificação é um dom da graça, mas não é um dom que isenta os cristãos da responsabilidade. Pelo contrário, foi por meio da graça, que custa muito, que ao crente foi dada a capacidade de seguir a Cristo. Os adeptos da graça barata rejeitam a pregação que destaca o senhorio de Cristo, pois entendem que tal abordagem corrompe o Evangelho e estabelece uma religião baseada nas obras. Hipocrisia, né? Eu fui salvo pela graça, não pelas obras. Mas quem está falando de salvação? A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas a santificação progressiva, o andar com Deus, o andar em santidade, essa sim requer obras que revelem a minha fé em Cristo. As minhas obras são o painel que revelam a fé que eu tenho em Cristo, a fé salvífica. Eu demonstro a minha salvação pelas obras de fé que eu realizo. Por essa visão, crentes não são obrigados a confessar pecado, lamentá-lo ou orar pelo seu perdão, porque foi perdoado antes de ser cometido, e pecado perdoado não é pecado. Se eu considero que o perdão se aperfeiçoou tão somente na obra redentora da cruz, e quando eu me aproprio dela, a partir daí, eu não tenho, de fato, eu não tenho que orar por perdão, eu não tenho que me constranger com o pecado, porque ele já foi perdoado. E onde não há pecado, não há necessidade de perdão. Ele se encerrou na cruz. A partir daqui eu sou livre para fazer o que eu quiser, basta crer. Um outro obstáculo, a perfeição literal. Esses acham que estão livres da presença do pecado por conta de uma postura legal, perfeita. Mas o Senhor diz que Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Aqueles que entendem serem tão bons que são
perfeitamente santos, esses são os soberbos. Os mais relevantes homens de Deus de todos os séculos foram sempre os últimos a reivindicar tal perfeição para si mesmos. Pelo contrário, eles sempre tiveram o mais profundo senso de sua total indignidade e imperfeição. Quanto maior a iluminação espiritual que desfrutavam, tanto mais percebiam seus incontáveis defeitos e debilidades. A graça de Deus deve operar no crente como combustível, como impulso para uma vida reta e fiel. É pela graça que eu devo buscar a santificação. É por conta da graça que eu tenho que buscar a santificação diária. 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Veja a postura do apóstolo Paulo ao olhar para si. 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Humildade. Somos imperfeitos, sim. Mas a graça de Deus deve nos impulsionar a uma vida de santificação. Aos que creem que basta fé. Basta ter fé. Basta crer em Jesus. E o resto, o Senhor proverá. Não preciso sair do lugar, não preciso me levantar, não preciso buscar, não preciso orar, não preciso fazer estudo bíblico, eu não preciso cultuar, eu não preciso congregar. Basta ter fé em Deus. Todavia, para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalho, tanto quanto a fé. Apocalipse 22, 11, nós lemos, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Não basta fé, é fé e trabalho. É a graça e o esforço. A Bíblia, em parte alguma, ensina que a fé nos santifica no mesmo sentido e da mesma maneira como a fé nos justifica. A fé nos justifica. Somos justificados mediante a fé, mas santificados mediante a fé e o trabalho, e o esforço, e a dedicação, e a disciplina. Existem duas formas, dentre várias, em que nós podemos ver a pessoa de Jesus. Nós podemos ver Jesus, o advogado, e nós podemos ver Jesus, o juiz. Hoje é tempo do... Está todo mundo com fome, né? Hoje é tempo do advogado. Mas vai chegar o dia do juiz. O tempo do advogado vai se encerrar. Depois nós vamos ver o juiz. Como eu falava na nossa célula, e um juiz justo. Isso é um problema. Um juiz que dá
aquilo que cada um merece. O salmista diz que ele julga com justiça e com equidade. Ninguém vai sair diante do juiz achando que recebeu pouco ou que recebeu muito. Cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiverem feito. Portanto, para que nós possamos ter um encontro com o juiz, com fé inabalável, com perfeita certeza de fé, com a consciência boa, com o coração purificado, recorramos hoje ao nosso advogado. Nós temos um advogado hoje que toma cada uma das nossas transgressões e apresenta diante de Deus. Nós temos hoje um advogado que, se nós confessarmos o nosso pecado, ele apresenta diante de Deus. Ele intercede por nós. Mas o dia da assistência jurídica de Jesus vai acabar. O dia em que ele vai agir em nosso favor vai acabar. Porque diz a palavra que nós vamos entrar na presença e diante do tribunal. Tribunal não é lugar para que ninguém apresente provas que não as que já existem. Diante do tribunal, eu não vou produzir prova. Diante do tribunal, eu não vou voltar a algumas casas e fazer a correção das minhas transgressões para que diante do juiz eu reapresente as minhas causas. Diante do tribunal serão apresentadas todas as evidências de que eu sou justo ou injusto, que eu sou inocente ou devo ser condenado. Diante do tribunal, as evidências serão colocadas e o juízo vai ser praticado. O juízo vai ser feito para aqueles que foram regenerados, justificados e agora ressurretos diante do tribunal de Cristo, vai receber a recompensa se fizeram bem, se agiram bem, se combateram um bom combate, se completaram a carreira e se guardaram a fé. Aos que não preencherem esse requisito, diante desse juiz, serão censurados. Aos que forem encontrados fiéis, receberão a coroa, receberão a recompensa. Aos infiéis, a censura, a espera. Portanto, hoje é o tempo da nossa oportunidade de que recorrermos ao advogado fiel e justo, a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que se levanta do seu trono e vem em nosso favor. E ele diz em Hebreus capítulo 4, que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Esse é o tempo em que nós temos acesso ao trono da graça. Esse é o tempo de confessarmos os nossos pecados. Esse é o tempo de corrigirmos as transgressões praticadas. Esse é o tempo de nós purificarmos o nosso coração, lavarmos o nosso corpo com água pura e purificarmos a nossa consciência para chegarmos na presença do Todo-Poderoso, sem medo, sem culpa e sem condenação. E mais do que isso, recebermos dele a recompensa por uma vida santa, pura e reta. Uma vida cheia de temor e de tremor diante do Senhor e da sua palavra. Em que os nossos frutos sejam frutos de justiça. Porque o nosso Deus é justo e nos fez justos. E o fruto do justo é justiça. O fruto do justo é fidelidade. O fruto do justo é temor, é busca,
O fruto do justo é valor ao sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É não baratear o que foi feito. É ser como Pedro, chorarmos amargamente ao sermos fitados nos olhos por Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Porque talvez falte a nós, tanto tempo depois, nos transportarmos para o Calvário, nos transportarmos para o Sinédrio, nos transportarmos para o pretório, para o pátio, e testemunharmos o sofrimento que Jesus sofreu naquele lugar. Talvez seja difícil para nós, porque nós não testemunhamos pessoalmente o sofrimento de Jesus. De as nossas transgressões sermos um GPS para Jesus, para Ele virar o rosto, destruído, e olhar nos nossos olhos e dizer: eu te conheço. Eu sei o que você fez. Eu sei o que passa no seu coração. E nós chorarmos amargamente. Porque o que ele passou ali, naquele pátio, no Sinédrio, no Calvário, foi por mim e por você. O preço, a pena, o sofrimento, Ele assumiu por nós. E a graça não foi barata. Ele nos comprou com preço de sangue. Não como um exímio ator. O sangue era de verdade. As ofensas eram verdadeiras, de corações impregnados de ódio. A solidão foi verdadeira. Os seus discípulos o deixaram só. E houve quem o negasse. Não conheço. Os açoites foram de verdade. A carne espirrando com os açoites foram verdadeiras. O povo clamando por crucificação foi voz audível de multidão. E os discípulos no entorno vendo. Tem um hino que diz: ver o cravo nas mãos, o seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar. E foi por você que ele manifestou tanto amor. Talvez nos falte chorar amargamente, para que a obra de Jesus na cruz do Calvário faça sentido. E para que nós possamos ter um coração puro, consciência boa e plena certeza de fé, lavando o nosso corpo com água pura, para que nós entremos na sua presença. E aí agora, face a face, dizer: santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ao único nome digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Mas o Senhor diz também: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Hebreus 11 diz que a fé
é a prova. Nós provamos a nossa fé, que tudo que Jesus sofreu na cruz do Calvário nos aproveitou. E hoje nós somos novas criaturas, nascidos do Espírito, para novidade de vida, para sermos santos, inculpáveis diante de Deus e manifestarmos a justiça de Deus nas obras das nossas mãos. A graça não foi barata. Nós não somos perfeitos, mas nós temos acesso, pelo sangue de Jesus, à presença de Deus, porque temos uma vida santa, pura e reta. Esse é o chamado de Deus para nós. Essa é a vocação de Deus para cada um de nós. A partir desse momento, liderar uma célula vai ser prazeroso. Liderar uma célula, por menor que seja, é o que nós podemos fazer, não para recompensar o Senhor pelo que Ele fez, para demonstrar o prazer e a alegria de sermos regenerados, justificados, santificados. E o Senhor não volta com seu decreto. Seremos glorificados. Essa é a vontade de Deus para nós, de sermos feitos conformes à imagem de Jesus. Esse é o nosso chamado da parte de Deus. E essa é a busca. Buscar a coroa. Não é uma criança que faz as coisas por barganha. Buscar a coroa é o que deve nos impulsionar, sabendo que existe uma coroa reservada. Paulo tinha certeza, a convicção que existia uma coroa reservada. Há uma coroa reservada para você, meu irmão. Há uma coroa reservada para você, minha irmã. Irmã Ana, sua coroa está com o seu nome lá. Irmã Noêmia, está lá. Guardada. Pode ir com fé. Zé Ricardo, tem uma coroa lá com o seu nome. Pode ir sem pestanejar. Viva a vida de Deus. Santifique-se. Seja justo. E o dia irá revelar as suas obras para a glória de Deus. Quantos têm certeza da coroa aqui? E não é pelo que você faz hoje, não, meu irmão. Ela está lá. O Senhor não vai preparar uma coroa enquanto você caminha. A coroa está lá. Basta nós vivermos a vida cristã em santidade, valorizando a obra redentora da cruz do Calvário. Essa foi a nossa providência. E a coroa é certa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cada um dos seus filhos tem reservado, guardada a coroa da vitória. E nós vamos caminhar com essa consciência, com esse entendimento. Esse é o nosso combustível hoje. Caminhou. A dúvida, olha para a cruz. A dúvida, olha para Jesus. Está fraco, olha para Jesus. Está cansado, olha para Jesus. Porque Ele faz forte o cansado. Ele revigora as nossas forças. E a cada manhã as suas misericórdias. Essa é a nossa jornada. Confiar no Senhor Jesus e alcançaremos a coroa da vitória.